tela para vocês. Então, a partir de agora, eu não vejo nada que tem no chat. Então, se vocês estiverem com alguma dúvida, eu vou explicar bem devagar. Pode deixar, Isoneide. Se tiver com alguma dúvida, vocês me param e perguntam, tá? Porque não tem como eu Tá ver no chat. certo, professora. Pronto. Pois eu vou para lá. Vocês estão vendo minha tela? Ai, não. Ainda não. Agora vocês estão vendo? Sim, agora deu certo. Pronto. Deu certo. Pois bora lá, gente, começar. O que danado é fisicoquímica, certo? Então, assim, existem processos na natureza, nada mais é que fisicoquímica de uma maneira bem geral, que é a mistura das disciplinas que vocês amam, que eu tenho certeza, que é física e química. Como assim, Ana Lídia? Vamos misturar tudo isso. Na fisicoquímica, a gente usa as regras da física para tentar explicar fenômenos químicos. Por quê? Porque processos físicos são aqueles processos que a gente consegue observar, muitas vezes a olho nu. E processos químicos, geralmente a gente não consegue enxergar a olho nu. A gente já vê o processo já na sua fase final, o reagente e o produto. A gente não vê o processo de transformação. Como, por exemplo, o que está mostrando aqui nessa imagem. A gente vê um trem, né, uma carcaça de um trem bem enferrujado. Então, esse processo de ferrugem é um processo físico, é o que a gente consegue enxergar. A gente consegue ver que ele está deteriorado, que ele passou por um processo de erosão e está aparecendo o seu ferrugem. Esse processo de ferrugem, o que a gente consegue ver, é o processo físico. Porém, as transformações que as moléculas passaram para chegar até esse grau de deterioração, a gente não consegue enxergar. E esses são exatamente os processos químicos, que é a nível molecular. Na nossa disciplina anterior de química, a gente viu que existem átomos que podem se agregar para formar moléculas e cada um deles tem suas particularidades. Então, esses átomos, eles reagem. E é a reação desses átomos que geram esses processos físicos, que é, por exemplo, o que a gente consegue enxergar aqui. Então, a fisicoquímica é exatamente a mistura dessas duas coisas. Ó, já está entrando gente, vou sair aqui. Então, a fisicoquímica é a mistura dessas duas coisas. É explicar os processos físicos através. Perdão, explicar os processos químicos através dos processos que a gente. Com as leis que regem a física, que são geralmente aqueles processos que a gente consegue enxergar. Tá? E por isso que isso tudo, essa mistura toda, gera tantos cálculos. Porque para isso a gente vai usar todas aquelas leis, as leis da termodinâmica, que eu espero que vocês tenham visto em física, e vai também usar a transformação de massas, que é exatamente os processos químicos que irão acontecer para que determinado processo físico possa ser visualmente observado por nós. Então, assim, qual seria o objetivo geral dessa disciplina? Só para tentar enquadrar vocês no que a gente está vendo aqui, no que a gente vai estudar, né, ao longo da disciplina. Então, é desenvolver os conhecimentos básicos relacionados aos conceitos, tanto físico quanto químico, e que são aplicados à biologia. Então, como esses processos físicos e como essas mudanças químicas podem ser direcionadas para a biologia. Quais os processos que, as leis que regem, quais as regras gerais que a gente precisa saber para que a gente possa entender e aplicar a biologia. Tá? Então, quais seriam os objetivos específicos? Compreender as propriedades, as leis dos gases, as reações químicas, conhecer misturas gasosas, o que são tipos de misturas, qual a diferença entre soluções, conhecer sobre as pressões parciais dos gases, a difusão e efusão e o comportamento não ideal que esses gases podem adquirir, definir todas essas unidades que são importantíssimas para entender tudo o que acontece nos processos biológicos, como, por exemplo, trabalho, calor, variação de energia. Porque, pasmem, tudo isso acontece no nosso corpo. O nosso metabolismo, ele utiliza todas essas leis, é preciso entender essas leis para a gente entender o que acontece dentro da gente. Porque essas leis físicas e químicas, elas não só regem o universo fora da gente, não. O nosso universo interior de metabolismo altamente complexo, ele é explicado através dessas reações químicas e físicas e que utilizam essas formas de energia, de calor, de trabalho para poder acontecer.
Então, compreender mais um pouco sobre as leis da física, a primeira lei da termodinâmica, a segunda e a terceira, e etc. Então, a gente vai ver tudo isso nessa disciplina, certo? Então, primeiro a gente vai ter algumas definições que, na verdade, isso eu vou passar um pouquinho rápido, porque, assim, para entrar no nosso assunto de físico-química, é necessário que eu dê uma revisada em alguns conceitos que vocês já deveriam saber. Mas aí, como foi vista essa disciplina lá no primeiro semestre, né, a de física, então a gente vai dar uma revisada em alguns conceitos para que a gente possa continuar. Então, o que seria dimensões? É um conceito que a gente vai utilizar essa palavra nessa disciplina, e é necessário que vocês se familiarizem com esses conceitos para que quando a gente utilize lá na frente não ficar todo mundo perdido. Então, o que seria uma dimensão? É a definição qualitativa de uma entidade física que pode ser observada ou mensurada. Calma que a gente vai ter exemplo e aí vocês vão entendendo. Como, por exemplo, o que seria uma dimensão? O tempo ele é observado e ele pode ser mensurado. Quanto tempo você demorou para fazer o trabalho? Tem como você mensurar o tempo, certo? Tem como você observar o tempo passar. Comprimento também é uma dimensão, área, volume, massa, força, temperatura e energia. Então, todos esses exemplos são exemplos de dimensões, que exatamente é esse conceito que eu acabei de falar, que é a definição qualitativa de uma entidade física, ou seja, o tempo, o comprimento é uma entidade física que pode ser observada e mensurada. E o que seria unidade? Unidade é a expressão de magnitude que quantifica essa dimensão. Como assim? A dimensão, o tempo, por exemplo. Qual seria a unidade que quantifica o tempo? Segundos, ou minutos, ou horas. O comprimento, metro, centímetro, milímetro. Entendeu? O volume, litro, mililitro, decilitro. Então, assim, a unidade que quantifica a minha dimensão é chamada de unidade, que é exatamente a minha quantificação daquela dimensão, certo? E a gente pode dividir essas dimensões em dois grandes grupos: as dimensões primárias e as dimensões secundárias. As dimensões primárias são aquelas que expressam uma entidade física, a entidade física em si, certo? Como, por exemplo, as que a gente viu agora, né? Tempo, temperatura e massa. Todas as que estão expressando essa entidade física é chamada de primária. E a secundária é quando combina dimensões primárias. Por exemplo, o volume ele pode combinar duas dimensões primárias. Ele pode estar em comprimento cúbico, em centímetro cúbico, dependendo do recipiente que você esteja medindo. Como, por exemplo, se você bota um líquido, que aí você vai medir o volume, né? Dentro de um recipiente que seja um cubo, vocês concordam comigo que ele tem um comprimento de altura, de largura e de profundidade? Então, ele está somando aí três entidades físicas. Então, na verdade, esse volume, que vai depender do recipiente onde você vai estar o líquido, ele combina várias dimensões primárias, então ele pode ser chamado de uma dimensão secundária. Assim também como outro exemplo é a velocidade. Porque para você medir a velocidade de alguma coisa que esteja em movimento, ou sua, ou de um carro, de tudo, você precisa de duas dimensões primárias, que são distância percorrida e o tempo que ele levou. Você só consegue calcular a velocidade se você tiver essas duas dimensões primárias. Então, a velocidade, assim como o exemplo do volume, são chamadas de dimensões secundárias. Até aqui, tudo bem? Surgir a dúvida, vocês vão me falando, viu? Então, assim, gente, existe sempre o trabalho dos físicos, dos químicos, dos cientistas em geral, é definir um padrão para que todos esses cálculos, para que uma maneira de calcular todas essas coisas, elas sejam padronizadas para facilitar o entendimento de todos, de toda a comunidade científica no geral. Por quê? Porque se eu faço um cálculo aqui e uso do jeito que eu quiser, um outro físico ou químico ou qualquer outro cientista em outro lugar, ele pode não entender muito bem o que eu quis dizer, porque eu usei as minhas unidades de medidas.
Então, definiu-se, há muito tempo atrás, que existiria um sistema de unidades que iria padronizar as unidades que eram usadas nas dimensões, nas principais dimensões que eram usadas para utilizar para cálculos de coisas. Como assim? Vocês vão entender. Por exemplo, o comprimento, ele não pode ser centímetro, metro, milímetro. Só que aí eles definiram sistemas de unidades que fosse um padrão global, certo? Que todo canto, aquela unidade que fosse usada para grandeza, para dimensão, comprimento, ela fosse padronizada para todo canto. Desses sistemas de unidades absoluto, existem três principais que existiram ao longo da história, que são o CGS, que é esse aqui, as grandezas principais medidas no mundo todo, as principais coisas que a gente utiliza como grandeza são comprimento, massa, tempo e temperatura. São as principais, mas não são as únicas, certo? Existem várias outras e existem unidades para várias outras, mas essas são as principais. Ana E o que Lídia, seria esse? Oi. o que é CGS mesmo que cortou aqui? Não, ainda não falei não. Vou falar agora. Viu? Então, existem três sistemas de unidades absolutos que vão definir quais são as unidades dessas grandezas, que é o CGS, o SI e o inglês. O CGS é aquele que diz que comprimento deve ser medido em centímetro, que massa deve ser medido em grama e o tempo em segundo, como um padrão, certo? Então, CGS, massa, comprimento, centímetro, massa, grama, tempo em segundo. E a temperatura também é um fator que seria em Kelvin, Celsius, mas não estaria no nome do sistema. Então, esse CGS, ele passou muito tempo sendo utilizado por vários países, certo? O Brasil, enfim, é um sistema que foi usado por muito tempo. Porém, agora o CGS deu lugar ao Sistema Internacional, também chamado de MKS, que hoje em dia é o mais aceito mundialmente. Então, quando você está fazendo uma questão que seja vista mundialmente, você usa o Sistema Internacional de Unidades, porque é uma forma de padronizar para todos os países, ou quase todos, porque nem todos ainda utilizam, mas apenas, se eu não me engano, são 3 ou 4 países que não aderiram ao Sistema Internacional de Unidades, que seria o quê? Nesse sistema internacional, também chamado de MKS, o comprimento, ele é em metro, padronizado em metro, a massa em quilograma, o tempo em segundo e a temperatura em Kelvin ou em Celsius. Vou aceitar aqui o pessoal. Certo? E também, como eu falei, existem alguns países que não aderiram ao sistema internacional. E, por exemplo, os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eles usam o sistema inglês como um padrão, que utiliza o comprimento pela unidade foot, que é pé, por isso que é também chamado de FPS. A massa, pound, que é libra, e o tempo em segundo, por isso que é FPS. E a temperatura em Rankine ou Fahrenheit. Porém, o que a gente vai utilizar, como eu disse, o mais utilizado e o mais aceito mundialmente é o Sistema Internacional de Unidades. Com certeza vocês já ouviram falar esse nome em algum lugar, no vestibular. Tudo quando você vai resolver alguma questão de física ou de química, eles falam assim: utilizando o Sistema Internacional de Unidades, resolva por quê? Porque isso ele quer dizer que você tem que transformar todas as unidades, se for comprimento em metro, para padronizar. A massa em quilograma e o tempo em segundo. Para quê? Para Dalila não responder uma questão usando comprimento em centímetro, aí Mirella usa a questão respondendo em quilômetro, e aí não tem como é que corrigir. Então, quando ele diz Sistema Internacional de Unidades, ele já quer dizer que você precisa adquirir essas unidades aqui como padrão. O metro, o quilograma, o segundo e a temperatura, ou em Kelvin ou em Celsius. Certo?
Até aqui tudo bem? Então, o mais Sim. utilizado é o Sistema Internacional de Unidades, que é o que a gente usa aqui no Brasil e a maioria dos países. Oi? Alguém perguntou alguma coisa? Não? Então, o Sistema Internacional de Unidade, assim como eu falei, os principais são comprimento, massa, tempo e temperatura. Porém, existem outras unidades, como corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância, intensidade luminosa, enfim, existem uma grandeza e uma unidade utilizada pelo Sistema Internacional para cada uma dessas grandezas. Só que a que a gente mais utiliza é o comprimento, massa, tempo e temperatura, certo? Para qualquer um desses sistemas, não importa se é aquele que entrou em desuso, CGS, ou inglês, ou sistema internacional, que é o que a gente utiliza e vai utilizar nessa disciplina, é necessário que exista uma constância das dimensões. O que seria isso? Significa que as dimensões, que é, por exemplo, tempo, vocês já se ligaram o que seriam essas dimensões, né? Tempo, comprimento, massa, volume, enfim. As dimensões, elas precisam, para você realizar um cálculo e isso fazer sentido, é necessário que elas estejam na mesma unidade de medida, tá? Mesmo que a questão não lhe peça para colocar no sistema internacional, ou seja, que o comprimento seja em metro, por exemplo, é necessário que a sua questão ela seja resolvida na mesma medida. Como assim? Vou explicar. Por exemplo, se eu digo assim, 5 quilogramas mais 3 segundos. Isso faz sentido? O que significaria isso? Eu peso 5 quilogramas mais 3 segundos. Faz sentido? Não. Não, Não. porque não estão na mesma dimensão. As dimensões, elas precisam estar na mesma constância e na mesma unidade. Então, isso aqui não tem significado nenhum, pois as duas dimensões são coisas totalmente diferentes, certo? Então, não significa nada isso. Gente entrando. Da mesma forma aqui, 1 quilograma mais 500 gramas. Eu não posso somar isso. Não posso. Apesar das duas coisas estarem falando em peso, em massa, né? Eu não posso somar isso. Em nenhuma questão, em nenhuma hipótese. Por quê? Porque elas estão em unidades diferentes. Uma está em quilograma, e a outra está em gramas. Então, eu preciso transformar ou as duas em quilogramas ou as duas em gramas para eu poder somar. Porque eu não posso somar unidades diferentes. As unidades, elas precisam estar constantes. Ela precisa ter uma consistência. Precisa ser de uma mesma dimensão, né? Como esse exemplo aqui, um é quilo e o outro é segundo. Uma está falando de massa e a outra de tempo. Então, dimensões totalmente diferentes. Eu não diz nada para mim. E aqui eu poderia somar, mas se elas estivessem na mesma unidade, ou em quilograma ou em grama. Então, você é necessário para executar algo desse tipo, ou para diminuir, ou para somar, ou para multiplicar, ou para qualquer coisa, que você converta, que as unidades elas sejam transformadas em unidades iguais. Não importa qual unidade, mas elas precisam estar na mesma unidade para que você some, faça algum cálculo com ela. E é exatamente agora que a gente vai ver como é que a gente transforma. Eu acho que vocês já viram isso, ou na época de ensino médio, ou na disciplina de física. Transformações de unidade, mas é importante falar para que a gente dê uma revisão sobre esse assunto para poder passar para frente, né? Então, assim, existem as conversões de unidade que é necessário fazer toda vez que alguma questão é colocada para você e que existem unidades diferentes da mesma dimensão. Então, você precisa convertê-las para a mesma unidade para que você consiga efetuar esse cálculo, certo? Então, existe. Essa aqui são as principais unidades que a gente usa, mas existem unidades bem menores, como também existem unidades bem maiores, tá? Aqui eu tenho um exemplo para massa, certo? Que seria grama, decigrama, centigrama e miligrama. Subindo, né? Aumentando o peso. Decagrama, hectograma e quilograma. Então, como é que acontece essas conversões?
É simples. Se você aprende essa tirinha aqui, fixa na sua cabeça e você consegue converter grama para miligrama, você nunca mais esquece. Como é feita essa conversão? Para cada casinha posterior, a gente multiplica por 10. Para cada anterior, a gente divide por 10. Como assim? Eu tenho 1 grama, digamos que eu tenho 1 grama, certo? Quantas gramas, se eu tenho 1 grama, quanto seria em decagrama? Se ela tá vindo para cá, eu multiplico por 10. Então, 1 vezes 10 seria 10 decigramas. Decigrama, perdão, aqui é que é decagrama. Decigrama. Se eu tenho 10 decigramas e quero transformar em centigrama, então eu multiplico por mais 10. Aí seria 100 centigramas. Se eu tenho 100 centigramas e quero transformar em miligramas, eu multiplico por mais 10 e aí ele seria 1000 miligramas. Então, se eu tenho 1 grama, é igual a 1000 miligramas. Concordam? Porque você vai multiplicando de 10 em 10. 1 vezes 10 vezes 10 vezes 10 daria 1000. Então, 1 grama é igual a 1000 miligramas. Se eu tenho 1000 miligramas, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 1 grama. Tá entendendo até aqui? Qualquer dúvida é só falar, tá? Da mesma forma, vindo pra cá. Só que se eu tô vindo pra cá, andando pra direita, eu aumento 10. Andando pra esquerda, eu diminuo 10. Ou seja, eu tenho 1 grama. E quero saber quanto seria em decagrama. Só eu dividir por 10, ou seja, 0,1 decagrama. Se eu tenho 0,1 decagrama e quero transformar em hectograma, quanto seria? Divido por mais 10. 0,01. Em quilograma, 0,001. Então, 0,001 quilograma é a mesma coisa que 1 grama. Certo? Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo. A gente vai ter um exemplo lá na frente que eu vou deixar para vocês tentarem. Pronto, aqui. Eu quero que vocês convertam para mim, antes de eu mostrar o resultado, mas aí, ou no caderno, ou em qualquer canto. 50 gramas, quanto seria em hectograma? Vou vir para cá para ver vocês. Eu tô falando rápido, gente? Que eu vi agora aqui a Kelly falando para eu falar devagar. Kelly, quando vocês quiserem falar alguma coisa, até para pedir para eu falar devagar, fala falando, porque lá eu não consigo ver o chat. E aí, já sabem a resposta? Alguém? 50 gramas seria quantos hectogramas? Fica, Ana Lídia, você explica maravilhosamente É bem, só que eu não estou 0,5. compreendendo. Mas você vai entender que a gente vai botar um monte de exemplo e vocês vão entender. Para explicar essa, eu vou usar essa. Vocês conseguem ver essa lousa aqui? Isso aqui? sim. Pronto, depois eu vou pegar aqui a figura dessa que a gente vai fazer. Peraí. Que aí vocês vão entender, tá? Só diminuir aqui. Gente, a pergunta lá é para eu transformar, né? 50 gramas em hectogramas. A letra fica horrível, mas fica bom para escrever e vai dar certo. Oxi! Ah, pronto. 50 gramas. Tá linda. Em hectograma. Não é isso que eu quero saber lá? Grama não tá aqui? Concordam? Então eu tenho 50 gramas.
e quero transformar ela em hectograma. Então, eu vou dividir por quanto? Quando vem para cá, né, dividindo, por quanto Dividido por 10? Por 10, depois por mais 10, né? ou seja, por 20. 100. 10 vezes 10, Ah, é verdade. 100. Então, eu tenho 50 gramas, que dividiria por 10, depois por mais 10. Posso dividir. 50 dividido por 10, que daria quanto? 0,5, né, gente? Dividido por mais 10, 0,0. Não, perdão, tô errada. Não é 5, é 50. Vou ensinar um jeito fácil de vocês dividirem. Não tá aqui 50? Não tá aqui 50? Sim. Quando eu divido um número por 10, eu não tiro um zero, né? Então, se eu dividir 50 por 10, ó, vamos dividir pra você ver, ó, é só cortar o zero. Qualquer número, porque o embaixo vai ficar um. Se eu tô dividindo por 10, cancelo esse com esse. Ou seja, 5. 5 gramas. Só que eu não vou dividir só por 10. Eu vou dividir por 10 e depois por mais 10. Então, 5 dividido por mais 10. 5 dividido por 10 é igual. Agora já zero. Aí como se a vírgula ficasse andando, ó. Vírgula 5. Pronto, cheguei no hectograma, ou seja, Oi, 0,5 professor. Então hectograma. então quer dizer que toda vez que vai pulando uma casa, aumenta um zero, é? No caso seria 50 Exatamente, dividido para 100, né? Ah, exatamente, ó. A gente já poderia fazer 50 isso dividido para direto, é porque eu fiz aos poucos. Mas não Se era fosse 50 gramas e não era dividido por 100, não concorda? Porque era 10 vezes 10. Então, 10 vezes 10 é 100. Se Se eu é só fosse aumentar o zero, então quer dizer que se fosse quilograma seria 0,05. exatamente. Se era só aumentar, se eu quisesse saber em quilograma, era 0,05. Entendeu? Como é que faz de forma mais fácil? Não é por 100 de primeira? Primeiro vamos transformar em hectograma, que seria a questão, mas de uma vez só. Não era 50 gramas? Hectograma eu não tenho que dividir por 100? Então 100 tem quantos zeros? 2, né? Então eu vou andar, é como se a vírgula existisse aqui, uma vírgula imaginária. E se eu quero dividir por 2, 0 do 100, eu ando duas casas. Ou seja, uma, duas. A resposta seria 0,5. Se fosse por 1.000, como alguém falou aí em quilograma, não seria 50 dividido por 1.000? Concordam? Então andaria três casas, porque o 1.000 não tem três zeros? Uma, duas, três. Ou seja, é como se botasse um zero aqui. 0,05. Se fosse por 10.000, e aí você vai andando a quantidade de casas de acordo com a quantidade de zero que existir. Aqui seria quilograma, tá falhando meu bicho de desenho. E aqui o hectograma. Assim é mais fácil. Pois é. Da mesma forma que se eu quisesse converter 50 gramas, seria quantos miligramas? Se fosse em miligramas, seria quanto? 50 gramas. Aí ainda é mais fácil. Aí eu tinha que multiplicar por quanto? Eu tenho 50 gramas e quero transformar em miligramas. Alguém? Gente, é só multiplicar por 10 vezes 10 vezes 10, ou seja, 1.000. 50 vezes 1.000. Aqui, em vez de dividir, eu estou aumentando. Eu vou adicionar a quantidade de zeros que tem em 1.000. Que são quantos? 3. 1, 2. Tá lindo. 3. Ou seja, 50.000 50 mil miligramas. Exatamente. Se eu estou multiplicando, eu adiciono ao número a quantidade de zero de acordo com o que eu estou multiplicando. Por exemplo, se for por 10, eu só aumento um zero. Se for por 100, eu aumento dois zeros. 2 vezes 100, 200. 20 vezes 100, 2.000. Porque eu adicionei dois zeros. Entendeu? 50 vezes 1.000, 50.000. Porque eu adicionei os três zeros que tem no 1.000.
Então, essa conversão serve para tudo. Não é só, deixa eu apagar que a gente pode usar aqui depois. Essa conversão, ela serve para tudo. A gente usou o exemplo aqui de gramas, mas essa mesma tabela, ela serve para litro, por exemplo. E só muda o nome, mas a forma de converter é a mesma coisa. Ou seja, no lugar do G, que era a grama, peraí que eu volto já lá para o slide. No lugar do G, que era a grama, vai ser o litro. Aí vai ser litro, decilitro, centilitro, mililitro. Aí subindo, litro, decalitro, hectolitro, quilolitro. Ou seja, é quase a mesma coisa da grama, só mudando o nome. Devia ter uma forma mais fácil de apagar isso aqui. Talvez tenha, eu não sei. Tá bom. Entenderam, gente? Por exemplo, aqui a gente parou aqui, não foi? Pronto, aqui a gente já viu a resposta, né? Que seria 0,5 hectograma. E se fosse em quilograma, 0,05. Essa mesma tabela, ela serviria para litro. Se eu estivesse falando de litro, eu quero converter um litro, quanto é que um litro equivale a quantos mililitros? Quantos ml? 1000 ml, porque o litro estaria aqui e o mililitro estaria aqui. Então, eu multiplico o litro vezes 1000. Um litro tem 1000 ml, que é a mesma coisa. Assim como um litro tem 0,001 quilolitro, certo? Então, a tabela é a mesma, só muda o nome. Litro, decilitro, centilitro, mililitro. Decalitro, hectolitro e quilolitro. Só mais um para a gente finalizar aqui. Converter 30 gramas em miligrama. Bem rápido aí. Quem me diria? 30 gramas em miligramas. Os meninos. Eu multiplico por. Não me deixem igual uma doida aqui sozinha, não, viu? 30 mil. 30 Multiplica. mil. Exatamente. Multiplica por 1000. Muito bem. 30 mil. Então, 30 gramas é a mesma coisa de que 30 mil miligramas. Certo? Se a gente fosse fazer passo a passo, seria isso que dá na mesma coisa. Tá? Posso ir para frente? Isso aqui tá ok? Então vamos. Da mesma forma que eu falei que o litro é a mesma coisa, para o metro é a mesma coisa. Ó, eu tenho metro, decímetro, centímetro, milímetro, decâmetro, hectômetro, quilômetro. Então, a escala para calcular essas unidades de medida é a mesma, só que vai mudar a dimensão. Por quê? Porque o metro eu tô calculando o comprimento. O peso em quilograma, grama, eu estou calculando massa, certo? O litro eu estou calculando o volume. Mas a conversão dessas unidades, pelo menos nesses casos, é a mesma, certo? Se está aumentando, eu multiplico por 10 para cada casa. Então, o que eu sugiro para vocês é aprender essa escala, porque você aprendendo uma escala dessa, quais são esses nomezinhos aqui, vocês nunca mais vão precisar aprender isso. É só você lembrar da escala metro, decímetro, centímetro, milímetro, voltando. Decâmetro, hectômetro e quilômetro, que aí você vai saber quando for para transformar. Quanto é 10 metros equivale a quantos quilômetros? Você vai saber logo, entendeu? Porque você converte. Então, vocês só precisam aprender isso, que aí vocês já convertem um monte de coisa. Por quê? Porque a escala é a mesma, tanto para metro, quanto para litro, quanto para grama, enfim. Então, convertam para mim, né? Só pra gente forçar bem a barra aí pra gente aprender. 27 hectômetro são quantos centímetros? Vou dar um tempinho, mas eu quero a resposta de vocês. 27 hectômetro são quantos centímetros? 2.700.000 centímetros. Acho que tá certo, não sei. 270 mil, de acordo comigo. Eu acho que você errou só no zero, né? Ó, 27, 270, 2.700, 27 mil, 270 mil. Concorda? Concordo. Vai aumentando um zero para cada unidade que eu estou aumentando na minha escala.
Então, mas é isso aí. O cálculo é esse mesmo, certo? Então, 27 hectômetro equivale a 270 mil centímetros. Existem outras unidades, mudando agora um pouco o assunto, Ei, que tem... professor, Oi, volta lá, porque eu tô com uma dúvida aqui. certo. Ó, esse 27 tá no hectômetro, né? Isso. Eu não tô entendendo. A professora disse que multiplicava pelo o número de casas que tinha para trás, né? Aí no caso tem uma, duas, três, quatro, cinco. Aí aí no caso aqui só tem quatro zeros, aí eu não tô entendendo é isso direito. Porque eu pensava que o número de casas que tinha para trás do hectômetro, o cara multiplicava. Eu só não tô entendendo isso. Para frente, né? No caso aqui que tá indo, É, porque assim, é, você vai multiplicar, mas você não adiciona a quantidade de zero que tem na quantidade de casa. E se você contar, é isso na verdade, ó. Mas só tem 4 casas, ó. Ele não tá aqui, você não contabiliza com ela, porque ele já tá aqui. É porque tem a Então, vírgula, né? O uma, tanto de casa que a aí vírgula mesmo. anda. ó, 1, 2, 3, 4. Essa aqui ele já é 27, ó. Então, se eu for transformar ele em decâmetro, aí eu multiplico por 10, aí seria um zero. Aí em metro, 2 zeros. Em decímetro, 3. Em centímetro, 4. Então, é 27 mais 4 zero, que daria 270 mil. Entendeu agora? Entendi. É porque não você contabilizou com a casa que ele estava, né? Com hectômetro. Era, foi É, isso. Eu mas acho que aí foi isso que eu não, é errei. com as que você vai transformar, porque lá ele já é aquele valor. Entendeu? Vou para frente. Certo. Pronto. Então, existem muitas forças e unidades nessas dimensões que têm nomes especiais, como, por exemplo, força, que tem o nome de Newton. Então, Newton é a unidade que representa a força. Isso foi uma homenagem a esse físico que contribuiu muito para várias leis e descobertas da física e da química também. Então, por isso que ele foi homenageado e força ela é medida, a unidade de medida para força é Newton. Então, a força que tem essa fórmula, né, que é massa vezes a aceleração, ela é a sua unidade é Newton, assim como o tempo é em segundo, a força é em Newton. Então, se eu estou dizendo assim, eu coloquei 300 newtons, significa dizer que eu botei uma força ali. Então, existem esses nomes especiais. Essa é só uma curiosidade. Outros exemplos é o joule, o watt. Todas essas unidades que têm esses nomes especiais, elas são atribuídas a alguém que descobriu, a algum cientista que foi importante para a descoberta dessa dimensão ou da unidade em si. Existem várias outras especiais, como o ampere, ohm, o watts por hora, enfim, o joule, o newton, como eu falei, né? E com relação a essa revisão, foi isso, que são as unidades que a gente vai usar e vocês saberem que existem essas regras, né? Que para você calcular alguma questão é necessário que as unidades de determinada é necessário ter a mesma dimensão e as unidades dessa dimensão elas têm que ser a mesma, tem que estar na mesma unidade para que você possa efetuar algum cálculo. Então, para você efetuar esse cálculo, é necessário você converter essas unidades. As principais que a gente usa é comprimento, massa, volume, que a gente viu como é que faz essa transformação. E existem algumas especiais. Essas especiais existem cálculos específicos para ela, que geralmente, quando aparece numa questão, a questão lhe informa a equivalência, certo? De uma com a outra. Ou às vezes você pode deduzir por conhecimentos prévios, certo? E agora a gente vai entrar no nosso assunto inicial, que é sobre os gases. A gente vai conhecer um pouco sobre as leis que regem os gases, certo? E quais são as particularidades que os gases possuem. O que é que diferem um gás do sólido, por exemplo? O sólido ele tem uma forma fixa e um volume fixo. Concordam comigo? Se eu tenho um gelo na forma sólida, que não está derretendo, ele está gelado lá naquela temperatura normal, sem estar aumentando ou diminuindo, ela tem uma forma fixa e um volume fixo. Já um gás, tanto a sua forma é variável quanto o seu volume é variável. Por isso que na fisicoquímica
um dos primeiros assuntos que a gente estuda é as leis que regem os gases. Por quê? Porque eles são mais complicados de se estudar do que um sólido ou um líquido, por exemplo. O sólido ele tem uma forma fixa e um volume fixo. Concordam comigo? Então, tem como você calcular muitas coisas sobre ele, porque aqueles volumes não vão variar, nem aquela forma. Assim como o líquido. O líquido, apesar de não ter uma forma fixa, ele vai adquirir a forma do recipiente onde você colocou ele. Por exemplo, se eu coloco água num copo redondo, o líquido ele vai ocupar o espaço redondo, formando uma esfera. Se eu coloco água num copo quadrado, cúbico, cônico, ele vai adquirir a forma daquele espaço onde eu coloquei ele. Então, assim também, por mais que o líquido tenha essa forma variada, tem como você calcular a partir do recipiente que você está colocando. Mas um gás, não. Porque o gás ele tem as suas partículas dispersas. Os gases possuem as suas partículas afastadas, em movimento contínuo, em alta compressão, dependendo do qual espaço eles estejam, e em expansão, se eles forem submetidos a alguma pressão ou alta temperatura. Então, a gente tem um sólido que tem, por exemplo, um grão de feijão, ele tem uma forma fixa e um volume fixo. O volume vai estar lá, não importa o que aconteça. O líquido, ele vai aderir e adquirir o comportamento e o espaço, dependendo do local onde ele for colocado. Então, se eu coloco um café dentro de um copo que é uma estrela, ele vai ocupar aquele espaço formando aquela estrela. Porém, o gás, a parte gasosa, ela se expande, elas estão afastadas, então é mais complicado calcular coisas sobre os gases. Por isso que existem as leis que regem os gases e é o nosso primeiro assunto. Porque não faria muito sentido utilizar o sólido, por exemplo, ou o líquido, porque seria mais fácil calcular alguma coisa sobre eles. Como vocês vão ver exemplos na frente, não precisa tanto desses conceitos, né? Então, assim, para se estudar os gases, existem 3 variáveis que a gente sempre leva em consideração, certo? Que seriam a pressão que está sendo exercida sobre esse gás. Essa pressão, ela pode ser medida em diferentes unidades, como, por exemplo, ATM, milímetro de mercúrio, Tó, Bar, entre outras, várias outras. Porém, para o sistema internacional, que é aquele que a gente falou, que é o que a gente vai mais utilizar e vai ver, ele se refere à pressão em ATM ou em milímetro de mercúrio. Aqui, para eu transformar, lembre-se que se uma questão me dá uma coisa em ATM, eu preciso transformar tudo que ele me der de informação sobre pressão em ATM. Eu não posso usar milímetro de mercúrio, porque são unidades diferentes. Então, eu preciso transformar. Nessa transformação, para essa quesito em questão, de acordo com o sistema internacional, um ATM equivale a 760 milímetros de mercúrio. Então, se eu quiser calcular alguma coisa, só é fazer essa conversão. Um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio. Outra variável utilizada para se estudar os gases é o volume, tá? E as medidas, as unidades de medidas utilizadas são o milímetro, que é igual ao centímetro cúbico, depois vocês vão entender isso aí. O litro, que é igual ao decímetro cúbico. E aqui uma conversão que 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, né? Como falei aqui, ou 1000 ml. 1 litro não é igual a 1000 ml? A gente não já viu isso? 1 litro é a mesma coisa que 1000 ml. A gente não viu naquela tabela de conversão o litro. Aí, se eu tenho 1 litro, eu vou converter em decilitro, centilitro e mililitro. ml é mililitro. Então, eu multipliquei por 3, né? Até chegar lá. Então, 1 litro é 1000 ml. Que é a mesma coisa de decímetro cúbico. Aí, Ana Lídia, pelo amor de Deus, o que é esses cúbicos? Eu vou tentar explicar para vocês. Gente, imaginem o seguinte, vou lá para o meu negócio, desenhar. Aqui eu tenho um cúbico. Quando eu estou falando de decímetro cúbico, eu estou falando de um cubo,
certo? Vou tentar desenhar aqui um cubo, que eu não sei se eu ainda sei. Todo mundo já fez isso, né? Isso é um cubo, certo? Feio, mas é. Tá? Por que que eu tô falando em decímetro cúbico, centímetro cúbico para complicar a vida de vocês? Não, não é. É porque se eu tô falando de um cubo, tá? E eu tô falando de volume, quando eu tenho um líquido e eu coloco ele num recipiente, ele não vai ocupar todo o espaço do local onde eu tô colocando? Então, se eu tenho uma coisa que é cúbica, ou seja, é um quadrado, eu tenho uma caixa quadrada aqui, e coloco um líquido aqui dentro, para eu saber que volume ele está ocupando, eu tenho que levar em consideração a largura desse meu cubo, a altura desse cubo, a profundidade, a largura e o comprimento, que seria isso aqui. Então, são 3 dimensões. Concordam comigo? Isso seria uma dimensão o quê? Primária ou secundária? Os meninos? Ei, vocês estão dormindo, né? É não, Secundária. professor, acho que Vocês estão entendendo até aqui? não. O volume, ela tá levando em consideração a altura, certo? A largura e o comprimento. Concordam comigo? Sim. São Sim. 3 dimensões, né? Então, essa seria, o volume é uma dimensão Sim. secundária. Lembram lá do começo que eu disse? Por quê? Porque ela está considerando mais 3 outras primárias, que seriam o quê? Altura, comprimento, largura. Certo? Tá. Isso aí foi só Certo. para voltar lá para o começo. Por isso que ela é chamada, o volume é chamado de dimensão secundária. Porque ela leva em consideração mais de uma dimensão. Tá, mas voltando, por que que a gente fala em centímetros cúbicos? Eu vou explicar. Digamos um exemplo, qualquer exemplo. Que para eu calcular o volume, eu enchi esse cone aqui d'água. Imagine que tem água até aqui esborrotando, certo? Tá cheio d'água essa caixinha. Imagine que é um aquário de vidro. Tô querendo muito que vocês imaginem coisa. Até um peixe eu vou desenhar aqui. É um aquário de vidro, certo? E ele tá cheio de água aqui. E eu quero calcular o volume dessa água. Para eu saber que volume tenho aqui, eu tenho que levar em consideração tudo isso. Digamos que aqui seja 10 centímetros. Estou falando do exemplo de centímetro, né? Aqui também é 10. É um cone perfeito. Então, ele é 10, 10 e 10. E aqui também é 10. Para eu calcular esse volume, eu não disse que eu tenho que ter altura, largura e comprimento vezes. Isso aqui é um vezes, viu? Então, o volume seria quanto? 10 vezes 10 vezes 10. 1.000, né, gente? 1000. 1.000 centímetros Cúbicos. cúbicos. Por quê? Porque são 3. Então, 1.000 centímetros cúbicos tem esse meu recipiente aqui. Se você medir isso aqui, se você tirasse o conteúdo disso aqui e botasse numa coisa que tivesse volume, tivesse toda marcadinha assim com volume, 1.000 centímetros cúbicos é exatamente igual a um litro. Então, caberia aqui 1 litro de água. Mas isso aí era só uma curiosidade. O que eu quero dizer é por isso que a gente usa em volume centímetro cúbico, decímetro cúbico, milímetro cúbico, porque a gente está multiplicando 3 dimensões. Então, eu calculo essa minha grandeza em 3, certo? Vamos voltar aqui. Então, 1.000 centímetros cúbicos é igual a 1 litro. Então, isso aqui também é importante vocês saberem.
Expliquei por quê, que é cúbico. E 1.000 centímetros cúbicos, se você medir, ela também dá igual a 1 litro. Outra variável que deve ser considerada para os gases é a temperatura, certo? E a temperatura ela é medida em Kelvin. No caso dos gases, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, sempre, sempre, sempre você vai usar Kelvin para temperatura, certo? Não usa Celsius. Para os gases, Celsius ela é usada no Sistema Internacional de Unidades para outras coisas, mas se você está fazendo alguma questão sobre gases, lembrem disso, você sempre vai utilizar Kelvin, tá? E como é que eu faço para transformar se a questão me der em Celsius? Para eu transformar a temperatura em graus Celsius para Kelvin, é só somar ela, a temperatura, com mais 273. Então, a temperatura em graus Celsius mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Como assim? Por exemplo, eu tenho 30 Celsius, graus Celsius. Quanto seria em Kelvin? Quanto seria? Quanto é, professora? Pode repetir aí? 30 O graus número em Celsius? Celsius. 30 graus Celsius. Quanto seria em Kelvin? 303 Kelvin. 33. É, 303. 303 Kelvin. Exatamente. Outra curiosidade, para vocês nunca errarem. Graus Celsius, mas Kelvin é só Kelvin. Não é graus Kelvin, não, tá? Só graus Celsius, que é o nome dessa unidade. Kelvin é Kelvin. Então, para os gases, a pressão pode ser em qualquer uma dessas unidades, geralmente no sistema internacional é ATM ou milímetro de mercúrio. O volume pode ser em qualquer uma dessas, mas você tem que transformar, de acordo com a questão, todos para a mesma unidade, dependendo que a questão lhe dê. Porém, a temperatura, a resposta tem que ser em Kelvin, tá? Não é em Celsius. Então, vamos testar os nossos conhecimentos sobre esse assunto. Primeiro, quantos milímetros de mercúrio corresponde a 0,5 atm? Alguém poderia? Lembrando que um atm é 760 milímetros de mercúrio. Querem responder aí? Deixa eu vir para cá, deixa eu apagar aqui meu fuá. Alguém tiver a resposta aí já pode dizer, viu? 1 atm. Tô gostando desse quadrinho aqui. É igual 760 milímetros de mercúrio. Aí eu perguntei quanto? 0,5 atm seria quanto? De milímetro de mercúrio. 380, professora. Exatamente. Aí eu vou explicar para os outros colegas só para ver como foi que você fez e como é que deve ser feita essas regras de três. Eu acho que vocês ainda lembram de regra de três, de matemática. Como é que vocês fazem esse cálculo? Um ATM não é igual a 760 milímetros de mercúrio? Essa é a regra. Isso aí é o fato, certo? Eu quero saber, então, se 1 é igual a 760, 0,5 ATM seria quantos? Aí a gente faz aquela regrinha de 3 da matemática. Multiplica meios por extremos. Então, 1 vezes x seria x, né? Igual a 760 vezes 0,5, que dá igual a quanto? 760 vezes 0,5, 380, como o nosso colega disse. Quem foi que falou, hein? Que tá bem? Tô gostando, tá participando bem muito. Milímetro. Fui eu. O Quem que é você? era? Eduardo. Ah, é porque eu só escuto a voz, aí às vezes eu não lembro. 380 milímetros de mercúrio. Então, 0,5 atm equivale a 380 milímetros de mercúrio.
Se tivesse uma questão que me desse 0,5 atm e o resultado fosse milímetros de mercúrio, eu precisava converter, certo? Então, só para mostrar que tá aqui a resposta. Vamos testar mais uma vez os nossos conhecimentos sobre esses exemplos que eu citei aí, sobre essas dimensões de volume, enfim. Vamos ler a questão. Mediu-se a capacidade de um recipiente, certo? Vamos prestar atenção. Cujas dimensões foram dadas em centímetros e obteve-se como resposta 538 centímetro cúbico. Essa medida equivale em litros a... Lembrando que 1 litro equivale a 1.000 centímetros cúbicos. Isso também é uma regra de 3. Respondam aí. Vou para lá, para a gente responder aqui. Vou apagando enquanto vocês vão fazendo. Zero vírgula 538. Aqui deu. Arrasou. Quem foi que falou? Dalila. Pronto, Dalila. Dalila. Alguém tem uma resposta diferente? A gente vai confirmar agora. Essa regra de 3 só é usada quando se trata de mercúrio, desse mercúrio? Não. Na verdade, essa regra de 3 ela pode ser usada por tanta coisa na nossa vida que ela salva a vida de uma pessoa. Sempre que você tiver uma relação em que uma coisa é igual a outra, certo? E você quer saber alguma das unidades, você pode usar uma regra de 3. Por exemplo, até para aquela tabela que eu ensinei lá, a regra de 3 é válida. Eu vou dar um exemplo. Vocês lembram que eu falei 1 metro, ele equivale a quantos milímetros? Alguém lembra? Se lembrar da tabela. Só respondendo a coisa de Dalila antes da gente responder a questão. 1 metro seria quantos milímetros? 1.000, né, gente? Que não passa por 3 unidades. A gente não já sabe disso? 1 metro é 1.000 milímetros. Concordam? Se a gente tivesse com aquela tabelinha aqui, não é o metro, aí decímetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, metro para decímetro, 10, 100, 1.000. Então, 1 metro é 1.000 milímetros. Aí, digamos que eu tenho assim, 0,20 milímetros. Eu tenho 0,20 milímetros. Quanto seria em metro? Eu preciso da tabela ou eu posso fazer uma regra de 3? Eu posso fazer uma regra de 3. Se 1 metro é 1.000 milímetros, 0,20 milímetros seria quanto? Agora prestem atenção. Sempre para você fazer uma regra de 3, onde você colocar as unidades, elas têm que ser iguais. Eu tenho 1 metro, que equivale a 1.000 milímetros, certo? Aí eu quero saber, 0,20 milímetros, quanto será em metro? Pode ver que as unidades são as mesmas. Então, a unidade de milímetro eu coloquei embaixo. E quero saber quanto ela equivale em metro. Eu posso fazer isso? Vai dar a mesma coisa do que se eu fizesse multiplicando? Vai. Vamos ver, ó. 1 vezes x vezes 1.000 ia dar 1.000. 1.000. Ai, meu, como tá ruim agora isso. 1.000, só que eu disse que era bom. 1.000x, que é igual a 0,20. Concordam? X é igual a 0,20 dividido por 1.000. Façam esse cálculo aí para mim, quanto dá? 200. Igual a 200. Se você ver 200
certo? Então, se você colocar 200 e transformar ele em milímetro, vai ser exatamente isso, certo? É porque tem duas casas, né? Isso, exatamente. Agora vamos voltar para a nossa questão. Certo, e aí? Aqui deu quanto? Eu tenho 538 centímetros cúbico e quero transformar em litro. Sabendo que 1 litro tem 1.000 centímetros cúbicos. Então, também vou fazer uma regra de 3. 1 litro é igual a 1.000 centímetros cúbicos. Concordam? Se eu quiser saber 538 centímetro cúbico, vai ser quantos litros? Eu tenho X, 1.000x, né? Não vou botar o 1.000 aqui não, porque vai ser assim. 1.000, concordam? 1.000x, vou botar, senão vocês vão confundir. 1.000x, 1.000 vezes x, 1.000 vezes x é 1.000x. 538 vezes 1, 538. X vai ser igual a 538 dividido, Dividido por 1.000. que é igual a quanto? 0,538. Exatamente, como eu ensinei a você, para dividir por um número, por exemplo, 1.000, eu tenho 3 zeros, então é como se existisse uma vírgula aqui. Eu vou andar com ela 3 casas. 1, 2, 3, ou seja, 0,538. Que seria lá na questão a letra E. Então, 538 centímetros cúbicos é a mesma coisa de que 0,538 litros. Certo? Alguma dúvida? Até aqui, gente? Posso ir? Pra Pode. mim, eu não tenho dúvida por enquanto. Tá entendendo tudo, né? Ótimo. Pronto. Só mais uma, né, da que a gente falou lá agora sobre temperatura. Quero que vocês respondam também. Essa aqui é um pouquinho maior, mas quero a resposta de tudo. Na tabela a seguir, nós temos os valores das temperaturas dos pontos de fusão e ebulição do oxigênio, do fenol e do pentano. Quais seriam esses valores na escala Kelvin? Então, aqui, ó, eu tenho o oxigênio, o fenol e o pentano e o ponto de fusão e de ebulição de cada um. Só que eles estão em Celsius. E eu quero em Kelvin. Eu quero essa em Kelvin, essa. E lembrando que para transformar Celsius para Kelvin, é só somar a temperatura em Celsius com 273. Então, a temperatura em Kelvin é igual à temperatura em Celsius mais 273. Façam esse cálculo aí e me digam, que a gente vê já. É bom fazendo essas questões, porque assim vocês aprendem na prática o que eu estou dizendo aqui. Porque se eu ficar só falando, ia embaralhar tudo. Mas fazendo, vocês veem que não é tão difícil quanto parece. Professora, nesse caso, o oxigênio faz jogo de sinal, né? Que tá com mais e o menos. Faz jogo de sinal, exatamente. Se tiver menos, né, sinais diferentes, você diminui, sinais iguais, soma. E conserva o sinal do maior. Tá certo. Vou dar um tempinho aí para vocês. Enquanto isso, vou apagar meu quadro. Nesse de temperatura aí, para transformar de Celsius para Kelvin, ó, são 273, né? Isso. Tá. Vamos fazer?
Vou fazer só um primeiro aqui e o resto vocês vão dizendo as respostas de vocês, certo? Então, aqui, ó, eu quero transformar o ponto de fusão do oxigênio, que ele me disse que é menos 218,4 de graus Celsius para Kelvin. Eu sei que a fórmula diz que a temperatura em Kelvin é igual à minha temperatura em graus Celsius mais 273. A temperatura que ele me disse é menos, minha memória é péssima, 218, meu Deus, vírgula 4, certo? Aparecendo 48, mas é 218 mais 273. Temperatura em Kelvin vai ser igual a isso, né? Então, como eu tenho dois sinais diferentes, gente, isso é aquela regrinha matemática, né? Sinais diferentes, a gente diminui. Sinais iguais, a gente soma. Se tivesse outro menos aqui, a gente somava e considera o sinal do maior. Então, o maior aqui é esse, né? Então, eu vou fazer 273 menos 214, 218,4. Dá quanto? 273 menos 218 dá 54,6. Sinais diferentes, eu diminuo e conservo o sinal do maior. Qual é o maior? Esse aqui. Então, ele vai ser positivo. Quando é positivo, não precisa você botar o sinal, né? Ou seja, temperatura em Kelvin seria 54,6, certo? Entenderam? Então, o oxigênio teria o seu ponto de fusão em Kelvin, 54,6. Gente, vocês estão aí ainda? Que eu vi Sim. Ah, sim. Que eu vi, Sim, chegou sim. uma mensagem assim, parou aqui. Não sei o que é que parou. Certo. Então, menos 183. Seria quanto em Kelvin? Vocês fizeram? No meu, deu 90. Exatamente. Muito bem. E no fenol, que seria 43. No Ponto final de também tem que somar, né? Os soma. 273. Sempre soma. Se for de Então, Celsius, dá 316, né? Só somar os 43 com 316. Por quê? 273. Exatamente. Porque os sinais são iguais, os dois é mais, Positivo. soma e pronto. E a temperatura de ebulição, o ponto de ebulição, que era menos, não, 182. Soma Só com soma também, com só 273 dá soma 455. 455, muito bem. E no pentano, 143, que era antes, é que eu esqueci, menos 130. E o outro, 309,10. Ok Isso. até aqui? Ok. Entenderam, né? Então, sempre que for para transformar em Celsius para Kelvin, que é necessário para se estudar os gases, lembrem disso. É necessário estar em Kelvin. Então, como é que você faz? Você pega a temperatura em Celsius e transforma para Kelvin. Gente, o contrário também seria verdadeiro. Se eu tivesse uma temperatura em Kelvin e quisesse transformar para Celsius, eu iria substituir nessa fórmula. Só que aí eu usava aqui, ó. Então, no caso, entendeu? Eu colocava a minha temperatura em Kelvin aqui e queria descobrir quanto ela em Celsius. Então, na verdade, esse número ia passar diminuindo. Diminuindo, né? Isso. Então, a temperatura em Celsius seria igual a 273 menos a temperatura de Kelvin. Mas daria para calcular do mesmo jeito. Então, é assim, gente. Os gases, eles passam por transformações. Utilizando essas três dimensões que eu falei, que é volume, a temperatura e a pressão, através dessas três dimensões, os gases eles podem passar pelo que a gente chama de transformações gasosas, que é exatamente o que rege as leis dos gases, certo? Que nesse caso, essas transformações, sempre quando a gente estuda, para poder se estudar essas transformações, uma variável é mantida constante e as demais sofrem mudanças. Que variáveis? A gente não falou de três, que foi volume, pressão e temperatura? Então, essas três variáveis, elas estão na equação geral que regem os gases. Que equação geral seria essa?
Numa equação geral dos gases, a gente diz que o peso, que a pressão inicial vezes o volume inicial de um gás sobre a sua temperatura, ela é igual à pressão final vezes o volume final sobre a temperatura de um gás depois dele passar por um processo. Ixi, Ana, eu não entendi mais nada. Vou tentar explicar para vocês melhor aqui no meu quadro. Peraí, deixa eu apagar isso. De onde veio essa fórmula e por que que ela é desse jeito? Existe uma fórmula anterior, que a gente não está estudando ela aqui na disciplina, mas é a fórmula geral que rege os gases. Vocês já devem ter visto isso no ensino médio, que ela é assim, ó, P igual a V vezes... Não, perdão. P vezes V é igual a NRT. Vocês já ouviram falar dessa fórmula em algum lugar? PV, NRT. Isso é uma fórmula geral que foi descoberta para calcular qualquer coisa sobre os gases, certo? Sendo que aqui é pressão, aqui é volume. A gente diz que é necessário todas essas dimensões para calcular os gases: pressão, volume, número de mols desses gases, uma constante, esse R, e a temperatura. Então, para calcular alguma coisa sobre algum gás, foi descoberta essa fórmula geral, certo? Mas depois observou-se o seguinte, que o número de mols, quando você está observando um gás que passou por uma transformação, por exemplo, eu tenho um gás aqui sob uma determinada pressão, num determinado volume a uma temperatura. E esse gás, ele passou por uma transformação. Ele agora está sobre uma nova pressão, uma nova temperatura e um novo volume. Eles observaram que quando você está estudando um gás, essas transformações que ocorrem, por mais transformações que aconteça, o número de mols, as moléculas lá dentro, ela vai permanecer a mesma. Então, esse N, que significa o número de mols, na verdade é sempre o mesmo. Então, eles desconsideraram para os gases. Então, se eu tenho um gás oxigênio aqui que está preso numa caixa e eu exerço uma pressão, aumento o volume dele. No caso, se eu exercer uma pressão, eu vou diminuir o volume. Se eu aumento a temperatura, ele vai sofrer uma mudança. Porém, o número de moléculas que tem lá dentro, ela permanece constante. Então, foi excluída da fórmula para os gases esse número de moléculas. Então, sobrou o quê? PV igual a RT. Se eu quiser trazer esse T para cá, ele não vem... Eu estou só explicando de onde surgiu aquela fórmula que eu mostrei. Se eu trouxer esse T para cá, ele não vem dividindo? Então, PV, que é a pressão vezes o volume sobre a temperatura, vai ser igual a quê? A uma constante, que é a constante geral dos gases. Então, os cientistas, né, os estudiosos, perceberam que todos os gases, quando estão sobre uma pressão, um volume e uma temperatura, já que mesmo que eles passem por transformações, o número de mols não importa, isso tudo será igual a uma constante. Então, eles perceberam que a pressão, o volume e a temperatura inicial seria igual, como é igual a uma constante, a pressão, o volume e a temperatura final. Eu não falei que ele passou por uma transformação? Então, se eu tinha uma pressão bem alta, um volume tal e uma temperatura tal, e depois eu modifiquei essa estrutura, e tudo isso é igual a uma constante, então isso aqui seria igual a isso. Então, eles perceberam que a equação geral dos gases, ela poderia ser dita assim, que uma pressão inicial vezes um volume inicial sobre uma temperatura inicial, ela vai ser igual a uma pressão final, um volume final e a temperatura final. Vocês vão entender melhor isso quando eu citar exemplos, certo? Então, toda vez que a gente está estudando os gases, a gente percebe que as condições iniciais que regem esses gases, que no caso, o que importa para a gente é pressão, volume e temperatura, vocês precisam aprender essa fórmula geral, que é bem fácil. PVT
inicial é igual a P vezes V sobre T final. Os gases, não importa o que, eles são regidos por essa equação geral que surgiu a partir daquela outra equação que é usada não só para gases, mas também para sólidos e para líquidos. Porém, no caso dos gases, não altera o número de mols. Então, aquele N, ele é indispensável aqui. E o que vai importar para a minha equação geral é a pressão, o volume e a temperatura. Oi. Professor, aquele NR significa número de mols? NR? Não, só o N. O R é uma E o R constante. é o quê? É uma constante. E ela tem um valor fixo. Essa constante tem um valor, certo? É uma constante. Qual é o Ela sempre está presente na fórmula. Eu não sei de cabeça o valor dessa constante. Mas o que eu quis dizer é que se na fórmula, se você exclui o N, o PV sobre o T, ele vai ser igual a essa constante. Então, para qualquer gás que eu estiver observando, mesmo que ele esteja no estágio inicial e no final, o PV sobre o T vai ser igual a essa constante. Então, se isso é igual a isso aqui também pode ser igual a isso. Concorda? Por isso que essa é a constante geral dos gases. PV sobre T inicial, ou primeiro, é igual a PV sobre segundo. Por exemplo, o que eu quero dizer com essa constante? Eu digo assim, um gás sobre determinada pressão que ocupa 2 litros de volume e que está com uma temperatura de 23 kelvins, foi submetido a um trabalho e agora observou-se que eles têm 20 litros de volume com a mesma pressão. Qual seria a temperatura? Então, tem como eu predizer essa temperatura a partir dessa lei geral. Então, quando vocês verem os exemplos, vocês vão começar a entender melhor o que é que eu estou querendo dizer. Só que essa é a equação geral que rege os gases, certo? Porque isso aqui seria igual àquela constante. Então, se é igual àquela constante, qualquer gás em qualquer estado vai ser um igual ao outro. Entendeu? Mesmo ele passando por transformações. Então, o que importa para essa lei... Pode falar, vai fazer pergunta? Não, tá, ia dizer que entendi. Ah, entendeu, né? Pronto. Vai entender mais ainda quando eu falar e mostrar o exemplo. Então, essa é a equação geral para os gases. P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Que seria isso? Pressão, volume e temperatura, tá? Então, são as 3 dimensões que são importantes para o estudo dos gases. E, a partir disso, existem 3 tipos de transformações que acontecem nos gases, que são chamadas de isotérmica, isobárica e isovolumétrica ou isocórica. É a mesma coisa. O nome é feio, mas é a mesma coisa. Gente, calma, vou explicar, vai clarear tudo para vocês. Tá parecendo feio, mas vai dar tudo certo. O que seria uma transformação isotérmica? Só é olhar o nome já diz tudo. Iso significa igual. Térmica é temperatura. Então, se eu tenho uma transformação isotérmica, a minha temperatura inicial vai ser igual à minha final. Então, eu tenho a mesma temperatura, certo? Numa transformação isobárica, mesma coisa, massa. Bárica é a mesma coisa que massa. Então, perdão, pressão. Massa não, pressão. Então, se eu tenho uma transformação isobárica, é porque ela tem a mesma pressão. A minha pressão inicial ela vai ser igualzinha à minha pressão final. E se eu tenho uma isovolumétrica, que também é chamada de isocórica ou isométrica, porque cada livro tá complicado na nossa vida, bota de um jeito, mas a isovolumétrica ou isocórica, ela tem o mesmo volume, isovolumétrica. Então, o meu volume é igual. Vamos ver cada uma delas para ir clareando as coisas. Na isotérmica, como eu falei, eu tenho a mesma temperatura, isotérmica. Então, acontece uma transformação no meu gás, só que nessa transformação eu estou mantendo a mesma temperatura, certo? Por exemplo, eu tenho um recipiente que tem um gás aqui dentro, perdão, tem um gás aqui dentro, e aqui em cima eu tenho um êmbolo, certo? Esse êmbolo, imagine que é como se fosse um peso. Esse peso, ele pode baixar ou aumentar.
Vocês concordam comigo que se eu baixar esse peso, eu estou comprimindo o meu gás e, portanto, aumentando a pressão? Então, esse êmbolo, ele representa a minha pressão. O volume é o volume que esse meu gás irá ocupar. Quanto maior essa pressão, menor será o volume. Imagine que eu tenho um copo e eu estou com gás oxigênio. A gente não vê o gás oxigênio, mas ele está lá dentro. E se eu tenho um êmbolo que não deixa passar gás aqui, e eu aperto ele, se eu estou aumentando a minha pressão, o meu volume ele diminui, certo? Só que aqui, no caso da minha transformação isotérmica, a minha temperatura, ó, veja que eu estou medindo aqui a temperatura com esse termômetro, ela permanece constante. Então, essa seria uma transformação isotérmica. Ó, meu volume aumentou, minha pressão mudou, mas a temperatura está constante. Então, como eu faria para calcular as transformações que esse gás sofreu, usando a minha fórmula geral dos gases? Usava a fórmula geral, só que eu ia desconsiderar a temperatura. Por quê? Porque na minha transformação isotérmica, a minha temperatura é a mesma coisa. Então, ela vai continuar constante, ela não vai importar para mim. Então, se eu quisesse calcular alguma coisa sobre peso ou pressão e volume inicial desse gás e pressão e volume final desse gás, eu iria levar em consideração só a pressão e o volume inicial, que seria igual à pressão e o volume final, numa transformação em que a minha temperatura permanece constante. Já já a gente vai ver exemplo disso e isso vai clarear ainda mais para vocês, certo? Calma. Primeiro eu vou explicar as três e depois a gente vê os exemplos. Outro tipo... outra coisa importante que eu falei aqui, né? Quando existem grandezas que estão se multiplicando, significa que elas são inversamente proporcionais. Vocês lembram disso em matemática? Não sei. O que significa uma grandeza inversamente proporcional? Significa que quanto mais você aumenta uma, mais a outra diminui. Isso é verdade, eu acabei de citar esse exemplo. Quanto mais eu aumento a minha pressão, mais o meu volume, o quê? Diminui, certo? Da mesma forma que quanto mais eu aumentar o meu volume, significa que esse êmbolo está subindo, então a minha pressão diminui, certo? Então são grandezas quando você tem qualquer coisa que esteja multiplicando numa fórmula, elas são grandezas inversamente proporcionais. Quanto mais uma aumenta, mais a outra diminui, tá? Só uma curiosidadezinha. Outro tipo de transformação que a gente falou é a isobárica. Nessa, o que permanece constante é a minha pressão. Então, vamos ver o seguinte exemplo. Eu tenho aqui, né, um êmbolo, certo? Que tem esse peso aqui. O volume, ele pode até alterar. A temperatura, ela pode também aumentar. Mas essa pressão que eu estou exercendo é a mesma. É como se eu tivesse o mesmo peso, tanto nesse estado 1 aqui, como nesse estado 2. Então, eu estou exercendo o mesmo peso sobre esse gás, ou seja, a pressão é constante, certo? Então, nesse caso, se eu quiser usar uma fórmula que esteja falando de uma transformação isobárica, eu vou desconsiderar o quê? A pressão. Por quê? Porque a pressão não é constante? Então, a fórmula ficaria como? V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2, certo? Analise como é que eu vou saber se se a pressão está constante ou se a temperatura está constante. A questão vai lhe dizer. A gente vai ver os exemplos e vocês vão entender. Tá dizendo, então, não precisa nem eu perder tempo querendo saber sobre pressão, porque já tá me dizendo que é constante, então não vai importar na minha fórmula. Quando eu tenho, da mesma forma que eu falei antes, quando a gente tem coisas que estão se multiplicando, elas são inversamente proporcionais, né? Quanto mais uma cresce, mais a outra diminui. Quando eu tenho dividindo, eu tenho grandezas diretamente proporcionais. O que seria isso? Quanto mais uma cresce, mais a outra cresce também. E é verdade. Vejam comigo. Quanto maior for a minha temperatura, maior vai ser o volume ocupado por esse gás. Vocês concordam comigo? Eu tenho uma molécula que está presa aqui, um gás preso aqui na minha coisa. E eu estou exercendo um peso constante sobre ele, porque a pressão não muda, tá tampado lá e o peso. Só que aí ligo o fogo, certo? Aumentei a temperatura.
Aí ele começa a ferver. Vocês concordam que o volume vai aumentar porque esse gás, essas moléculas vão ficar mais agitadas e vão ocupar mais volume? Por quê? Porque eu aumentei a temperatura. A pressão é a mesma, mas elas vão aumentar de volume porque eu aumentei a temperatura. Então, quanto maior a temperatura, maior o volume. Assim como quanto maior o volume, maior será a temperatura. Certo? Quando eu tenho grandezas que estão dividindo, elas são diretamente desproporcionais. Quanto maior uma, maior a outra. Sempre. Não só para os gases, para qualquer cálculo matemático na vida. E por último, a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica. Nesse caso, como o próprio nome já diz, o volume vai permanecer o mesmo. Eu posso mudar a pressão e a temperatura, mas o meu volume vai ser o mesmo. Então, aqui eu tenho o mesmo volume, aumentei a pressão, tá vendo que os pezinhos aumentou? Aqui eu só tinha 2, aqui eu tenho 4, aumentei a pressão, só que o volume, ele tá lá fixo. E a temperatura eu também aumentei, aqui ela era menor, aqui ela tá maior. Então, nesse tipo de transformação, onde o meu volume é constante, eu vou desconsiderar o volume, certo? E a minha fórmula vai ficar P1 sobre T1 igual a P2 sobre T2. Como eu acabei de falar, quando eu tenho grandezas que estão dividindo, elas são o quê? Diretamente proporcionais. Quanto maior a minha pressão, maior será a temperatura e vice-versa, certo? Entenderam? Vamos fazer um exercício para ver se clareia um pouquinho mais isso aí que a gente falou. Então, primeiro, certo? Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio. Então, é um gás e a gente viu que mediu a temperatura de 20 litros desse gás. E o valor encontrado foi de 27 graus Celsius a 700 milímetros de mercúrio. O novo volume desse gás, se eu mudar a temperatura para 87 graus Celsius e com uma pressão de 600 milímetros de mercúrio, será quanto? Vamos fazer essa questão junto e aí as próximas vamos fazer tudo, certo? Deixa eu anotar aqui para não ficar voltando, porque eu não vou decorar isso. Aqui, volume 27 graus Celsius, né? Aí 700. Aí depois ele fica a 687. Pronto. Vamos lá. Vou apagar aqui. Gente, vocês estão aí? Às vezes eu fico achando que eu tô doidinha aqui falando sozinha. Vocês foram embora. Não, estamos aqui na luta. Estão entendendo? Tá muito ruim. Essa última parte é mais complicada, né? Um pouquinho, mas dá pra entender, né? Dá, tá dando pra entender. Bora que vai dar certo, ó. Eu disse que a fórmula geral, vou botar a fórmula geral, certo? A fórmula geral, eu não vou botar o inicial e o final, não. Imaginem que aqui tem um 1zinho e aqui um 2. Vou botar. Essa não é a fórmula geral? P1 vezes V1 sobre T1 é igual a P2 vezes V2 sobre T2. O que é que a questão me diz? Eu tenho que ficar voltando. Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio. Vamos logo escrever nas informações que a questão dá. 20 litros de gás hidrogênio. 20 litros é o quê? Meu volume inicial. Concordam? Eu tenho 20 litros. Vou anotando tudo aqui, certo? Mediu-se a temperatura de 20 litros de gás hidrogênio. E o valor encontrado foi de 27 graus Celsius. O que é 27 graus Celsius? É a minha temperatura. 27 graus Celsius. A 700 milímetros de mercúrio, perdão. O que é 700 milímetros de mercúrio? É minha pressão, né? Concordam? Então, eu tenho os valores... Quanto? 700, né? Que ele disse? Eu anotei ali. 700. Ah, meu Deus. Pronto. Então, eu tenho todos os valores das minhas condições iniciais. Ele tinha um gás 20 litros a 27 graus Celsius com uma pressão de 700 milímetros de mercúrio. Aí, o que é que ele quer saber? Qual é o novo volume desse gás? Então, já sei que ele quer saber o volume final, né?
É o que ele quer saber. Se ele agora está a uma temperatura de 87 graus e 600 milímetros de mercúrio de pressão. Então, ele me deu a temperatura 2, que é igual a 27 graus. Opa, quanto? 87. Ah, meu Deus, diabo de mão cagada. É horrível escrever no mouse Nada assim. mudou, né? Da lousa. É, eu queria escrever com o dedo aqui. E a pressão, alguém lembra quanto foi? 600. Vocês são piores que eu de cabeça, viu? Todo mundo tomar de gobiloba. Esse nome é muito grande. Milímetro de mercúrio. Pronto, vamos ver se é isso mesmo. Ele quer saber o novo volume desse gás a 87 graus Celsius, 600 milímetros de mercúrio de pressão. Será de quanto? Quantos litros? Certo. Ele deu essas informações, a gente tem a fórmula e ele quer saber qual é o volume, tá? Então, o que é que a gente faz? Substitui na fórmula. Correto? Ou a gente tem que fazer alguma coisa antes? Alguém? Transformado de Celsius para Kelvin, né? Muito bem, parabéns, isso mesmo. Por quê? Porque tem que ser em Kelvin. Para gases, vocês têm que lembrar que a gente só usa Kelvin. Então, bora transformar. 27 graus Celsius seria quantos Kelvin? Transformar aqui logo de cabeça, assim, que eu já quero vocês lá na frente. Soma com 273. e dá 300. 300 Kelvin. Vou botar aqui no cantinho. Pronto, então já transformei 2. primeiro. E aqui também, né? Então, 87 graus Celsius seria quantos Kelvin? 87 com 273, 360. 360 Kelvin. Muito bem. Agora sim, a gente já pode substituir. Tudo tá em milímetro de mercúrio aqui, tá tudo ok. Aqui em litro, o resto ele quer saber. Vai dar o resultado em litro. Se aqui eu tivesse ATM e aqui em milímetro de mercúrio, eu tinha que transformar ou para um ou para o outro. E aí vocês veem, análise de como é que eu sei se é um ou outro. Depende. Se a resposta da questão fosse... Tanto fazia se a questão não pedisse, ou um ou outro, mas se as respostas da questão fossem milímetro de mercúrio, por exemplo, aí você transformava tudo para milímetro de mercúrio. Se fosse em ATM, o contrário. Mas o resto aqui tá tudo ok. Então, a gente já transformou em Kelvin, que a gente precisa saber que tem que ser em Kelvin, e agora a gente vai substituir na fórmula. Nesse caso aqui, como a questão não falou nada, certo? E ele deu todas as informações, então a gente já sabe, gente, que ela não está passando por nenhuma daquelas transformações. Nem isotérmica, nem isobárica, nem isovolumétrica. Por quê? Ele me deu todas as informações e ele não me informou nada na questão. Considerando a mesma temperatura ou considerando a mesma pressão. Ele não falou nada disso. Então, não está passando por nenhuma daquelas três. Então, eu tenho que usar a fórmula toda, certo? Então, vamos lá substituir. Qual foi a pressão inicial? Não foi 700? Então, Sim. 700 vezes Vezes 20. vezes 20 dividido Por 300. por Que é a 300. temperatura, né? Exatamente. Que vai ser igual. Pressão, a pressão final. A pressão 600. Aí esse valor a gente não tem, né? Volume, que é o que a gente quer saber, né? Volume. Dividido por 360, que é a temperatura. 360. Aí a gente faz o quê, gente? Meios por extremo, certo? Só que a gente já pode ir multiplicando aqui. 700 vezes 20 dividido por 300. Dá quanto? Alguém poderia fazer esse cálculo aí para mim? A gente pode até assim, ó, corta os zero, não tem 2 aqui? 2 embaixo, cortou. 7 vezes 20... 360. 360? Como é aí? 20... Dá na mesma coisa aqui, se vocês calcularem. 700 vezes 20 dividido por 300, vai dar a mesma coisa de que se você cortasse os zeros aqui e multiplicasse assim, ó, 7 vezes 20 dividido por 3. Podem ver que dá a mesma coisa, certo?
Porque aqui eu cortei apenas os zero. É como se eu dividisse os 2 por 100. Mas aqui foi só cálculo matemático, tipo uma diquinha. Mas se vocês multiplicarem 700 vezes 20 e dividir por 300, é a mesma coisa de 7 vezes 20 dividido por 3. Que dá quanto? Peraí, vou fazer na calculadora aqui. Passa na calculadora, é. Até eu vou fazer. 700 vezes 20 dividido por 3. Ninguém? Isso aqui vocês podem resolver de várias formas, viu, gente? Vocês podiam só fazer assim, por exemplo, se vocês quisessem. 700 vezes 20 e botar e dividir por 300 e fazer. Existem várias formas de resolver essa questão, certo? Mas vamos resolver do jeito que a gente começou? Dá quanto? 4.000 e quanto? 700 vezes 20 dá 14 Tô fazendo mil. aqui, professor. Eu vou mandar aqui o resultado. Dividido por 3 dá 4,666,666. 4.666, né? Vou usar só isso aqui, não vou usar o resto da vírgula, não. Ali não é vírgula, não. 4.000, certo? Tá. Aí, aqui eu tenho 600 vezes V2 dividido por 300. Aqui eu posso botar meios por extremos. Sempre você, quando tem uma coisa igual a outra, você pode calcular meios por extremos. Vocês lembram disso, né, gente? Ou seja, 600 vezes V2 é igual a 300 vezes esse número gigante, que dá quanto? Quero botar já o valor. Concordam? Tem mais 3 zero. E agora? Vou pagar. Vou botar mais pra cá. Vocês estão entendendo aqui, ó? 600 vezes V2 multiplicado, né? Como se existisse um 1 aqui embaixo. Então, vai ficar como? Gente, deixa eu apagar aqui dessa parte para poder não misturar. Eita. Isso aqui a gente já viu como foi. Então, vamos, que o meu quadro é pequeno. A gente tá calculando meios por extremos. Vai ficar como? 600 vezes V2. 600 V2 é igual 300 vezes 4.666. Dá quanto? 1.400.000. Eu acho que eu fiz alguma coisa errada nessa conta. Eu também tô achando, porque Vamos não é voltar. pra dar isso aí, não. Não. Vamos voltar e fazer do outro jeito. Me lembrem aí. P1 é quanto? P1, Pressão inicial, 700 700. mercúrio. Isso. 700 vezes 20, né? Isso, Dividido por 300 300 é igual a 600 é igual a 600. Eu calculei um negócio errado. Foi. vezes Vai dar certo. V2 Vezes V2. dividido por 360, que é a temperatura. Pronto. Vamos fazer logo meios por extremo. Certo? Multiplique só isso aqui. 700 vezes 20 dá quanto? Dá 14 mil.
14, Peraí, viu? Deixa eu confirmar na 14 calculadora. 14 mil, né? É isso É, mesmo. 14 mil 7 vezes mesmo. 2, 14, 3 zeros. É, 14 mil. Dividido por 300. Concordam? Sim. Que vai ser igual. Eu fiz a mesma coisa, só multipliquei. 600. Aham. Só tô fazendo passo a passo pra gente não se enrolar, porque ali se enrolou. Dividido por 360. Certo? Aí agora eu vou multiplicar assim, né? Eu só fiz essa multiplicação. Agora a gente vai multiplicar assim. Então, eu vou pegar 600 vezes 300 vezes V2. 600 vezes 300 dá quanto? 600 vezes 300 dá 180 mil. 18 acrescenta 4 zeros. Dá um Pronto. 18 e uns 4 zeros aí. 1840 V2 igual a 360 vezes 14 mil. Eu me perdi. Quem? E agora ficou grande, espera aí. Tudo É isso 504 mil. 500. Espera ainda, professor, falta um zero. Tem mais Dá 3 zeros, né? 5 milhões e 40 mil. Tu tá vendo que fica bem 300 vezes complicado? 14 mil. Pronto. Se você dividir, era isso que eu tava querendo mostrar no começo. Divida agora. É 5 Vocês viram milhões que e 40 mil. 5 milhões e... Mas é assim, né? Esse jeito aqui, né? 3 zeros. Pronto. Se você pegar esse número e dividir por esse, dá quanto? Faça aí. É assim mesmo. Então, no caso, tem que dividir esse 18 com os 4 zeros. Com 5 milhões. V2 é igual, aí pega esse e divide por esse. 5.040, sei quando Espera lá. ainda. Dividido por 180 mil. Dá quanto? Faz aí, Cadu, que eu já tô tontinha. 504, quanto? 5 milhões e 40 mil dividido por 180 mil. Deu quanto? Deu 28. Exatamente. Agora, o que eu quero dizer é que 28, isso tudo poderia ser simplificado com o que eu estava dizendo de cortar zero no começo. Porque se vocês prestarem atenção, é o seguinte: aqui eu não tenho um número 28. em cima do outro. Isso, muito bem, é 28. A resposta é 28. Mas só outra forma de calcular que às vezes facilita na nossa fórmula matemática, certo? Então a resposta é 28. Ó, tá aqui, ó, 28 litros seria. Aí é só cortar o zero, que fica bem mais fácil. Exatamente. Então aqui eu tenho aqui eu tenho 2 zeros. Então eu posso cortar 2 embaixo, Corta. 2 em cima. Aqui eu tenho 600 e 360, só tem um zero, então eu corto. Mas aí eu já diminui muito esse número. E se eu fizer o cálculo, dá a mesma coisa, vai dar os mesmos 28. Então, para diminuir essa ruma de zero que acaba complicando a nossa cabeça, Corta pra mim. a gente corta os zeros, a quantidade que tiver em cima com a mesma que tiver embaixo, para poder facilitar a nossa vida. Ele poderia ter sido cortado aqui também, entendeu? O que não pode é dividir, que nem eu já fiz no começo, certo? Que aí foi o erro, né? Então, assim, apesar de ser complexo, mas vocês viram que dá para fazer substituindo na fórmula. Eu consegui achar quantos litros agora tem esse novo gás sobre essas novas condições, certo? Então, eu tenho 28 litros. Vocês entenderam? Ou alguém não entendeu alguma coisa? Cale agora ou cale-se para sempre. A gente vai ver outros exemplos, certo? Que horas são? Ixi, já tá na hora da gente quase ir embora. Posso ir para frente para a gente terminar? Pode. Pronto, para frente. Se alguém tiver alguma dúvida, para. Outro tipo de questão que pode aparecer, e ela pode parecer difícil. Ela pode parecer difícil, essa questão, mas não é, e vocês vão entender comigo. Outro tipo de questão sobre isso que a gente tá vendo, né? Ó, vou ler.
Uma massa fixa de um gás perfeito passa pelo ciclo ABCD. ABCD. Como desenhado aqui nessa figura, dentro de um pistão, que é um cilindro com êmbolo. Tá. A temperatura em A é igual a 500 Kelvin. Então, essa temperatura aqui é 500 Kelvin. Uma informação que não vai me importar muito na minha questão desse caso. Identifique o nome das transformações gasosas, respectivamente, que acontece de A para B, de B para C, de C para D e de D para A. Você vai dizer, misericórdia, meu Deus, como é que eu vou saber num gráfico que transformação está acontecendo? Quais são as transformações que podem acontecer? Isotérmica, ou isobárica, ou isovolumétrica, que é também chamada de isocórica. Como é que eu sei disso num gráfico, Analia? Seria outro tipo de questão que me aparece, né? Vocês vão entender agora. Vejam que esse gráfico, ele está mostrando pressão e volume, certo? Volume e pressão. Ok. A primeira que ele quer saber é a transformação de A para B. Qual seria? Nessa aqui eu vejo que quanto maior o volume, se eu alterei o meu volume, eu também alterei o valor da minha pressão. Por exemplo, em A, ele era esse valor, mas em B, ele é esse valor de pressão e esse valor de volume. Então, se alterou pressão e volume, mas não tenho temperatura aqui, eu já sei que a minha transformação é o quê? Isotérmica, porque alterou pressão e volume. Então, não está faltando qual? Isotérmica. A gente sugeriu. Mas calma. Então, eu saberia, talvez a primeira seja isotérmica. B para C. B para C. Seria qual transformação? Eu tenho uma determinada pressão e um determinado volume. Se a gente vê em B, ele tem um valor de pressão e um correspondente valor de volume. Em C, ele tem um determinado valor de pressão, que diminuiu, e um determinado valor de volume. Eita, é o mesmo valor, tanto de B quanto para C. Então, eu tenho o mesmo volume aqui. Qual é o nome dessa? Mesmo volume? Isocórica. Isocórica ou isovolumétrica. Pronto, então eu já sei que essa aqui é isocórica ou isovolumétrica, eu não sei como é que tá na questão. C para D, da mesma forma, tá alterando o volume e tá alterando pressão, mas não tem temperatura nesse gráfico. Então ela é o quê? Outra isotérmica. E de D para A, eu altero a pressão, mas o meu volume é o mesmo, ó. Mesmo. Então ela é uma isocórica. Isocórica. Qual seria a opção? Letra A. Exatamente. Isotérmica, isocórica, isotérmica, isocórica. Tá vendo como não é tão difícil? Só é você prestar atenção no que a questão lhe dá. Eu vejo que isso aqui só tem pressão e volume. Ele tá falando de transformações. Não tá mudando pressão e tá mudando volume, só pode estar constante a temperatura que não tá aqui. Por isso que a temperatura tá constante. A temperatura tem só o valor aqui, mas ela não tá no meu gráfico. Então ela é constante aí. Nessa aqui que não altera o volume, já sei logo. Ou é isocórica, depende do nome que a questão trouxe, né? Ou é isovolumétrica, certo? E só mais esse para finalizar, e aí a gente termina a aula. Um gás ideal ocupa 3 litros de um recipiente. A uma pressão, essa quem vai responder é vocês no caderno. Escrevam aí que eu vou dar um tempinho e vocês vão responder. Ó, um gás ideal ocupa 3 litros de um recipiente. Então, ele já me deu o quê? O meu volume inicial. A uma pressão de 2 atm. Se expormos esse gás a uma expansão isotérmica, ó, a questão já me disse que é isotérmica. Então, a temperatura ela não vai importar. Vocês já podem cortar lá na fórmula. E ele passar a ocupar 6 litros, qual será a nova pressão? Respondam essa.
Eu vou só anotando aqui que eu vou responder depois com vocês pra gente finalizar, quem não conseguir responder, para entender tudo aqui. Oi, professor. Precisa Oi. transformar. Hã? Professora, Oi. Pode perguntar. precisa transformar esses dois ATMs em negociado em mercúrio? Não precisa, sabe por quê? Porque a Precisa resposta está em transformar esses dois ATM. ATMs naquele negócio lá de mercúrio? Pronto, ó, não precisa. Por quê? Porque a resposta está em ATM. Então, eu tenho a Certo. pergunta em ATM e a minha resposta. Se aqui tivesse milímetro de mercúrio, aí ia ser preciso eu transformar, para poder saber quanto equivalia. Mas eu estou falando de ATM para ATM. Então, não precisa, certo? Só precisa quando a gente vê diferença. Certo. Gente, tá cortando para vocês agora que eu vi no grupo que a Jaqueline colocou que tava muito ruim cortando no WhatsApp. Foi ruim de. Sério. Será que era a minha conexão? Aqui deu um ATM, professor. Um ATM? Um ATM também. Exatamente, é isso Um mesmo. ATM. E eu vou responder só para os restos. Ó, a resposta, um ATM. Vou responder aqui só para o restante entender. Ele disse que o volume inicial era de 3 litros, né? Isso me ajudem, meninos, porque eu não sei se eu decorei bem, não. A pressão inicial era de 2 ATM, né? Sim. Aí o volume final seria 6 litros. Quanto seria essa pressão? E ele disse que era uma transformação isotérmica, ou seja, a minha temperatura ela é constante, então eu não vou considerar. A minha fórmula não é P1 V1 sobre T1 igual a P2 V2 sobre T2. Se a minha temperatura não vai importar, eu desconsidero. Então, vai ficar P1V1 igual a P2V2. Qual é o meu P1? 2 ATM. Não precisa eu transformar, porque as minhas respostas, eu já vi as alternativas em ATM, então não vou transformar. 2 vezes 3, que seria o volume, é igual a Isso. o que eu quero saber vezes 6. Então, 6P é igual a 6. Concordam? Sim. P vai ser igual a 6 6 dividido por por 6, 6. que é igual a 1. Um. O quê? Não estou calculando pressão? Então, é 1 AT. ATM. Então, a resposta, 1 ATM. E é isso. Deixa eu voltar para cá para ver vocês. Pronto. A aula é essa por hoje. Muito bem. Acho que vocês estão danados. Já botaram a presença aqui. Vocês estão eficientes. As provas vai ser desse jeito aí, professor. Vai, desse jeito, esse esquema. Viu? Nada mais que isso. As questões de cálculo são assim mesmo. Então, é isso mesmo que cai. Parece difícil, mas não é. As fórmulas são simples. E o esquema é esse, durante toda a disciplina. A gente vai aprendendo desse jeito. Eu dou o conceito, a gente faz uns exercícios e vai entender isso aí juntos. Viu, gente? Então, como vocês já botaram o nome aqui, todo mundo colocou, eu não tenho mais nada a dizer, não. É isso. Foi bom. Tchau. Tá bom, meus amores. Um cheiro. Até sexta que vem, viu? Fiquem com Deus. Boa noite. Parar aqui a gravação. Tchau, meu povo.